Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o diretor para as Américas da consultoria Eurásia, Christopher Garman, responsável por analisar diversos cenários políticos para investidores. Garman tem dupla cidadania, americana e brasileira, trabalhou como analista político sênior na Tendências Consultoria e é mestre em ciência política pela Universidade da Califórnia. Oi, Christopher, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui. Você mora em Washington, D.C. hoje e vem muito ao Brasil. Sim, eu quase divido meu tempo entre Washington e o Brasil, ponte aérea. É um viajante itinerante, está sempre na ponte aérea. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, principalmente sobre o trabalho da Eurásia, da consultoria. Qual o objetivo de vocês, para quem vocês fazem esse trabalho, que tipo de atividade? Claro, Eurásia é uma empresa de análise de risco político, então nós temos como base de clientes tanto fundos do mercado financeiro, os principais fundos internacionais baseados em Nova York, Londres, também na Ásia, são nossos clientes, e também empresas multinacionais. Não é? O dono e fundador da empresa, Ian Bremmer, fundou a empresa na premissa de que agentes econômicos e empresários tomam decisões sem incorporar uma análise mais rigorosa sobre o ambiente político. Então, é uma empresa de cientistas políticos que tentam traduzir como que o cenário político pode impactar o ambiente de negócios e os preços de ativos. Normalmente a gente está tentando entender o economês, vocês fazem o inverso, vocês traduzem o cenário político para investidores e empresários. Isso. E temos uma base internacional de clientes e também estamos com escritórios em São Paulo, em Brasília também com uma base de clientes. Então vocês devem estar cheios de trabalho não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque eu acho que a política tem feito cada vez mais parte das decisões dos investidores, né? Esse processo de tomada de decisão. Não, a gente brinca na Eurásia que 10 anos atrás a gente tinha que entrar num boardroom de uma empresa e tentar convencer por que era necessário contratar nossos serviços. Vender o peixe, hoje eles procuram vocês. Nem vocês. precisa vender o peixe, é só tentar entender o ambiente atual. Então, demanda não falta para esse tipo de serviço. Tem aumentado o risco? Quando a gente fala de ambiente atual, acho que é importante contextualizar para o nosso telespectador e internauta, como é que está o cenário, principalmente nessa região? Vamos falar do cenário como um todo, né? Depois a gente fala da região do globo pela qual você é responsável, que são as Américas, mas do cenário político do mundo como um todo. Nesses últimos anos, a gente pegar os últimos 4, 5 anos, que transformação você enxerga, que onda e para onde isso está nos levando? Nós estamos num ambiente absolutamente fascinante, porque quando a gente olha os grandes riscos econômicos, não é? Nós estamos num ambiente razoavelmente benéfico. A preocupação com a desaceleração da China, que estava mais aguda 3, 4 anos atrás, não existe tanto hoje. Os Estados Unidos está num processo de recuperação econômica. Claro que tem preocupação de uma recessão, mas ainda não está, pelo menos hoje, no radar. A Europa está um pouco desconfortável. Em outras palavras, as perspectivas de crescimento econômico global não estão ruins. Né? A gente saiu daquele cenário de 2008 e 2009, de crise intensa, né? O olho do furacão, e agora a gente está num cenário muito mais benigno. Benigno, né? Assim econômico. Dizer. Mas quando a gente olha os riscos geopolíticos, pelo menos o que nós estamos enxergando na Eurásia, é que esses riscos nunca estiveram tão altos. Então, quer dizer, a política tem se tornado um fator de instabilidade muito maior, crescente no mundo todo. Isso, e quando você faz sondagens de CEOs de empresas multinacionais, assim, a preocupação pelo lado político virou uma das principais preocupações. E parte disso é que a própria arquitetura internacional para poder moderar conflitos, resolver desafios econômicos, saiu muito enfraquecida nos últimos anos. Então, a liderança americana teve um processo de redução. Nós temos assim, a política doméstica, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, virou muito mais complicada. Nós temos uma ascensão da China, tensão geopolítica entre Estados Unidos e China, que está, de fato, uma das principais preocupações até para o crescimento econômico global hoje a relação Estados Unidos e China e uma possível as dificuldades de lidar com temas de livre comércio. Né? Então, se a gente olha a geopolítica, está mais preocupante, um ambiente que o lado econômico não está tão ruim. Né? Então, é esse contraste que nós vivemos no mundo atual hoje. E como se insere aí a crise da democracia representativa que a gente tem visto em várias partes do globo e essa ascensão, essa onda da direita e ascensão em muitas partes do mundo também de líderes populistas? Excelente pergunta. Se a gente olha pesquisas de opinião, tanto na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, o que nós estamos enxergando de 3, 4 anos para cá é um grau de desalento e desencanto que nós não temos visto há muito tempo.
Então, pesquisas que tentam mensurar a confiança em lideranças políticas, partidos políticos, instituições, seja do legislativo, do executivo, também a grande imprensa está com uma confiança muito baixa. E temos patamares de revolta eleitoral e desalento muito altas, tanto na América Latina e na Europa e nos Estados Unidos. Mas as raízes desse desalento provém de fatores distintos. Então, quando a gente olha os Estados Unidos e a Europa, é muito mais uma história de uma classe média baixa, que está se sentindo, que não está acompanhando dos ganhos econômicos, que esses países tiveram um crescimento econômico razoavelmente robusto desde a crise de 2008, 2009, um aumento de desigualdade de renda, transformações profundas no mercado de trabalho, dado inovações tecnológicas, que criam uma distância cada vez maior entre regiões metropolitanas de um lado e centros industriais no interior do país do outro. Isso explica a eleição do Trump, explica o Brexit. Do Brexit, a eleição do Macron, e você adiciona o fato que você teve uma onda de imigração muito alta nas últimas 2 décadas. Então, a porcentagem dos residentes na Europa e nos Estados Unidos que nasceram fora do país nunca esteve tão alto desde a virada do século. Então, isso muda a dinâmica de você ter um bode expiatório, que é o imigrante, com desalento com instituições, e você gerou um ambiente para um político como Trump ser muito bem sucedido no Partido Republicano, e também esse fenômeno da direita radical na Europa. Não é? Na América Latina, mesmo que o desalento é igual, a raiz da insatisfação é diferente. Né? Aqui no Brasil, e a gente também está vendo isso em outros países da América Latina, é uma insatisfação muito profunda sobre a qualidade dos serviços públicos. Isso tem muito mais a ver com a frustração de expectativas de uma classe média que teve uma ascensão brutal durante o período dos commodities. Então, pagadores de impostos altíssimos, de impostos, né? Então, famílias que saíram da pobreza. O tempo de horizonte das famílias ficou mais longo, então a preocupação não é só colocar comida na mesa e em termos de emprego e renda, mas eu quero uma boa qualidade de saúde para minha família, educação para os seus filhos, eu posso comprar bens, segurança virou uma preocupação muito maior. Então, essa agenda de serviços públicos veio à tona, e nas eleições do ano passado, que também tivemos eleições na Colômbia, no México e no Brasil, pela primeira vez o eleitor fez uma associação entre má entrega de serviços públicos e corrupção. Né? Esse caldo da corrupção, né, então é muito forte. O link entre esses dois ficou muito mais forte. E quando você faz pesquisas, qual a principal preocupação do eleitor mediano? Pela primeira vez, corrupção é o número 1, número 2, em termos de temas nacionais. Antes seria saúde, né? Saúde, emprego e renda. Então, e é fascinante. Esse fenômeno a gente viu na Colômbia, corrupção é o primeiro principal problema. No Brasil era o segundo depois de desemprego. No México também era segundo depois de segurança. No Chile, número 1. Peru, número 1. Né? Então, acho que esse é um fenômeno que tem a ver com as repercussões de um crescimento de uma classe média nova, que teve uma expansão brutal, novas demandas que são difíceis de entregar, e o link com corrupção. E o Bolsonaro navegou nessa onda de revolta. Né? Então, a Europa, Estados Unidos e a América Latina têm um grau de desalento muito grande, mas os fatores que estão levando são diferentes. Diversos, Então, as repercussões em termos de políticas também são diferentes. Então, é importante a gente reconhecer o que levou essas eleições e essa revolta, porque também vai ter um impacto do que os governantes vão ter que reagir daqui para frente. É muito interessante, porque nos Estados Unidos a gente não enxerga, você falou, né? Por exemplo, Bolsonaro foi eleito com essa agenda reformista. Você não vê a mesma coisa nos Estados Unidos, é até uma agenda muito mais protecionista, né? Por parte do Trump, por exemplo. Não é uma agenda, os liberais devem estar de cabelo em pé, por exemplo. Exatamente. É claro, o Donald Trump ele foi eleito nesse desencanto de uma classe média baixa no interior do país. Que você vê isso claramente pelo mapa eleitoral americano, aquele Rust Belt, né, que pela primeira vez deu a vitória. Ele pegou parte do eleitorado democrata desse desencantado. O tema de imigração é um tema muito forte, que ele conseguiu agarrar. Livre comércio, perdendo empregos para a China, para o México. A também indústria que perdeu muito, né, em 2008, 2009, com a crise de 2008. Então, acaba sendo o que se chama em inglês, não é, uma agenda nativist, que você tenta voltar para as raízes do passado e Tanto tentar que você tem America First, né, erguer barreiras do seu próprio país. A gente vê esse mesmo fenômeno na Europa também, com esse movimento anti-imigrante. Então, as repercussões em termos de políticas públicas protecionismo, não é?
e tentar nesse populismo da direita. Não é? E aqui no Brasil, você teve o Bolsonaro eleito numa revolta também contra a classe política. Ele tem certas semelhanças na maneira de se comunicar, uso de meios sociais. Você o classificaria como um populista também? Não, assim, é claro que se a gente olhar o critério de populista pela agenda do governo, não é uma agenda populista, muito pelo contrário. Mas essa agenda é como se ele tivesse aderido a essa agenda do Paulo Guedes justamente para conseguir se reeleger. Porque se a gente olhar para o passado dele, dos 28 anos como parlamentar, ele nunca votou favoravelmente a essa agenda, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Ele era contrário a essas reformas. É como se ele fosse um cristão novo, por assim dizer, nesse sentido. Ele é um recém-convertido, né? A agenda econômica do Paulo Guedes, ele precisou do Paulo Guedes, inclusive, para se eleger, para atrair o mercado, para atrair os empresários para o lado dele. Eu até diria que é claro que o grande apelo eleitoral dele não foi a agenda do Paulo Guedes. A grande agenda em termos de pesquisa de opinião. Aquilo deu um verniz, né? Claro, ele queria criar uma ponte com o setor privado, com o sistema financeiro, com a elite econômica financeira, que é importante, mas não foi isso que realmente entregou os votos. O que entregou os votos foi um político que não fala como político tradicional, forte no tema de corrupção, muito forte no tema de segurança, não é? E ele também tem um atributo de personalidade que ele transparente, ele fala com autenticidade, que é um atributo muito valioso num ambiente de desencanto como esse. É que nesse sentido lembra outro líder populista, o Lula, né? Só que com um sinal contrário, quando você pensa em esquerda e direita. Então é claro que isso vai ser uma tensão ao longo do mandato do presidente Bolsonaro. O quanto que ele vai ficar nessa agenda ao longo do mandato como um todo. Eu acho que não vai abandonar a agenda como um todo, mas nós podemos, já vimos alguns sinais de estresse quando o presidente, pelo menos, ele deu uma parada na Petrobras poder fazer um reajuste do preço do diesel. É claro que gerou um estresse no mercado financeiro, depois parcialmente voltou atrás. Mas o fato que o presidente é recém-convertido gera ruído nesse processo como um todo, mas não acho que vai encampar uma agenda populista, não. Acho muito difícil. Quer dizer, algumas derrapagens, alguns derrapões são esperados, né? Estão dentro ali do esperado. Como é que você vê, Christopher, o início desse governo Bolsonaro? Se você fizer uma análise, suas perspectivas, quando você vai apresentar lá o portfólio para os seus clientes, principalmente os de fora, né, que eu acho que tentam entender o Brasil e daqui também. O que você apresenta? Como é que você vê o Brasil e as perspectivas para os próximos anos, nesse governo especificamente? Olha, eu diria o que surpreende do lado positivo e talvez quais são o que surpreendeu um pouco mais do lado negativo. O que surpreendeu do lado positivo, até diria, foi a própria montagem da equipe econômica, do executivo como um todo e a agenda de reformas do atual governo. A gente sempre estava com a visão que isso seria um governo que encampasse uma agenda, seja do Paulo Guedes, e teria uma agenda amigável ao setor privado. Mas ficamos bem impressionados com o talento com o qual o governo conseguiu chamar e atrair para o próprio executivo, a coordenação dentro do Ministério da Economia, que encompôs cinco ministérios distintos. Os militares têm uma presença muito grande nesse governo, não só no Palácio Planalto, mas também nos ministérios, mas existe uma relação muito boa entre a ala militar de um lado e a equipe econômica do outro. Eles conseguiram pegar quadros do governo anterior do presidente Michel Temer e deu continuidade a muitas agendas microeconômicas que não são muito discutidos na grande mídia, na imprensa, mas importam bastante. Então, quando você faz a série de conversas sobre o que esse governo está planejando em termos de reformas, a qualidade da equipe nos ministérios, eu acho que tem surpreendido de forma positiva, até mais do que a gente estava estimando logo depois da eleição. Agora, a preocupação do lado negativo é que as dificuldades políticas, a gente sempre estimava que iam ser grandes, não é? Mas eu acho que a deterioração do capital político do presidente veio mais rápido do que a gente estava imaginando. Então, o presidente começou com uma taxa de aprovação de 67%, agora está em 51%. Né? O nosso diagnóstico na Eurásia sempre foi que isso ia ser uma lua de mel mais curta, né? E com patamares de aprovação do presidente mais baixos em comparação com governos anteriores. Por quê? E é muito, voltando para aquela historinha no início da nossa conversa, que se a gente pensar a sério as repercussões do porquê que o Bolsonaro foi eleito, se ele foi eleito com um grande eleitorado muito insatisfeito sobre a qualidade de serviços públicos, segurança, saúde, educação e temas de corrupção.
Então, para ele se manter altos índices de aprovação, ele vai ter que entregar nesses quesitos. Então, a nossa pergunta, será que o dia a dia de segurança vai melhorar nesses próximos 2 anos? Isso leva tempo, né? Leva Você tempo. faz com um passe de mágica. São temas muito difíceis de entregar. São serviços com quais os governos estaduais estão liderando. Os governos estaduais estão numa grave crise fiscal, tanto os governos estaduais e também governos municipais. Então, o potencial de frustração de expectativas na entrega desses serviços, a gente sempre viu como muito alta. E não é por acaso que, se a gente olha os índices de aprovação de governos na região, para a grande maioria são baixos, totalmente baixos. Mesmo então, dos governos recém-eleitos? Recém-eleitos como Colômbia, como Chile, também. México. México é uma exceção porque acho que o Manuel López Obrador, ele está com 4 meses de mandato com uma taxa de aprovação mais alta. E é um líder de esquerda, né? Líder de esquerda. É diferente desses outros países da América Latina, Peru, isso. Paraguai, Colômbia, etc. Então, esses outros... Então, a gente sempre enxergou que isso ia ser um ambiente de opinião pública difícil de navegar. O que nos surpreendeu é que a comunicação nesse início de mandato, nos primeiros 3 meses, acho que foi um pouco pior do que esperado e a curva de declínio até foi um pouco mais rápida do que a gente estava esperando. Mesmo Mas aí você atribui isso principalmente ao cenário, esse cenário que você está descrevendo de frustração, a chance, a possibilidade de frustração muito alta, ou você atribui isso também a erros do governo, a recusa, a uma tensão, talvez um ambiente de tensão permanente internamente no governo? Eu diria que os comentaristas políticos dão peso demais sobre as atrapalhadas na comunicação, os ruídos sobre os filhos. Você acha que junto ao eleitorado isso tem uma repercussão menor? Eu acho que teve um peso sim, mas eu diria que o presidente ganhou uma parcela de apoio depois da eleição que era difícil de manter, dado esses fatores mais estruturais, então, as expectativas muito altas, difíceis de entregá-las. Mas eu não acho que esses fatores mais estruturais explica toda a queda. É claro que houve erros de comunicação do atual governo, mas acho que era um ambiente propício para o presidente perder parte dessa gordura que ele ganhou de apoio depois da eleição. Porque a gente tem que lembrar, o presidente ganhou com uma taxa 55% do voto e 70% compareceram nas urnas. Então, ele só teve, 45% votaram nele. E muita gente está votando contra o outro candidato, né? Porque a eleição de segundo turno é eleição de exclusão e o antipetismo contou muito a favor da vitória do Bolsonaro. E depois da eleição, ele ganhou quase 20% de apoio, mas que não era um apoio tão firme. É aquele voto de confiança, né? Voto de confiança. E tomou boas decisões. Ele chamou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para o próprio governo, aumentou a credibilidade na agenda anticorrupção, as nomeações não seguiram um padrão tradicional do chamado toma lá da cá. Então, perante a opinião pública, eu acho que entre a eleição e o início desse ano foi muito bem. E aí, acho que foi erros da maneira de conduzir. O governo não teve um foco no lado da comunicação, da mensagem que de fato estava vendendo, e um ambiente já propício de desgaste, tivemos essa queda mais forte do que a gente estava imaginando. Você que trabalha diretamente com investidores e com empresários, você sente que a erosão dessa confiança no governo Bolsonaro foi maior nesse setor especificamente? Lógico que eles ficam muito satisfeitos e contentes com a equipe do Paulo Guedes, mas aí eu me refiro ao desempenho do presidente Bolsonaro em particular, né? Porque a gente viu recentemente até uma pesquisa da XP dizendo que se 2/3 do mercado apoiar o Bolsonaro, isso acabou regredindo para em torno de 28% em 3-4 meses de governo. Quer dizer, a gente vê essa perda de confiança, talvez essa insatisfação ou frustração, para usar um termo que você usou aqui há pouco, também no setor financeiro. Eu acho que sim. É claro que muito também está rodeando as perspectivas do grande bode na sala, que quais são as chances de poder aprovar uma reforma da Previdência razoavelmente robusta, porque a economia brasileira tem uma grande vulnerabilidade fiscal e a recuperação econômica, não só ao longo desse mandato como um todo, depende em grande medida da capacidade do governo a aprovar uma reforma fiscal, uma reforma da Previdência no Congresso Nacional. Então, na medida que o governo entrou em dificuldades políticas um pouco maiores, uma queda de apoio popular, uma desarticulação total no Congresso Nacional, colocou um grande ponto de interrogação sobre as perspectivas dessa recuperação econômica. Eu acho que essa desarticulação no Congresso ainda fala muito alto, né? Então, acho que a razão do abandono, ou pelo menos da confiança no atual governo, provém de um temor cada vez maior
sobre a capacidade do governo entregar a agenda que tem prometido. Porque aí a gente vê a repercussão disso no Boletim Focus, por exemplo, foi divulgado na segunda-feira, já está em 1,5% a expectativa de crescimento para esse ano, começou muito mais alta, não lembro direito o número, acho que foi algo em torno de 2,5%, 3%, né? Então, esse número ele vem definhando com muita rapidez, acho que na semana passada era 1,7%, de repente é 1,5%. Isso quer dizer que todos os investidores estão colocando para baixo, né? Estão reestimando para baixo a perspectiva de crescimento do Brasil. Por quê? É claro que talvez houve um certo, exagero do lado do otimismo logo depois da eleição. É comum que você tenha uma eleição, particularmente com um presidente com uma agenda amigável ao setor privado, que você tenha um choque de confiança positivo, tanto no lado empresarial, tanto no lado do consumidor. E é difícil mensurar exatamente como é que isso se traduz em termos de perspectivas de crescimento econômico no curto prazo. Então, talvez houve um pouquinho de overshooting, como se diz, em termos de estimativas um pouco otimistas demais do lado do tamanho dessa recuperação. E depois veio todo o ruído do lado político em termos das perspectivas de aprovar uma reforma fiscal. Então, na medida que você teve talvez uma recuperação um pouco mais lenta, o ruído do lado político, incerteza sobre não só quando, mas que tipo de reforma da Previdência vai ser aprovado, então todos estão em compasso de espera. Muitos dos nossos clientes no setor empresarial estão postergando tomadas de decisão de investimentos para ter clareza de qual cenário que o Brasil vai caminhar. Porque se aprovar uma reforma razoavelmente robusta, nós estamos caminhando para um cenário de uma recuperação que possa voltar a 2%, 3% do PIB. Se não aprovar, nós estamos num cenário de crise de confiança do lado do mercado financeiro e também no setor real, né? Então, porque aí já é o terceiro ano de um crescimento muito próximo a 1%. É como se o Brasil estivesse andando de lado nesses últimos 3 anos. E isso porque veio de 2 anos de recessão severa. Né? Isso. Então, acho que o lado político está postergando essa recuperação econômica. Né? Então, acho que é parte político, talvez parte um pouco de otimismo, um pouco exacerbado do lado dessas projeções econômicas no final do ano passado. Você diria que é a primeira vez desde a redemocratização que o Brasil tem uma equipe econômica verdadeiramente liberal? Boa pergunta. É claro que, se a gente olhar o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, pode-se argumentar que ele é o mais liberal desde a redemocratização que nós vimos no governo. Agora, muito do corpo técnico do Ministério da Economia também eles emprestaram parte da equipe econômica do governo do presidente Michel Temer, que também está participando do atual governo. Então, existe uma continuidade da agenda que não devemos subestimar. Não é? E parte do trabalho que foi feito da equipe econômica do governo do presidente Michel Temer, em termos sobre revisões de marcos regulatórios no setor de petróleo e gás, no setor de telecomunicações, no setor de logística de infraestrutura. Que são todos os leilões desse início de ano, né, do Ministério da Infraestrutura, que foram muito bem sucedidos. Isso já vem do governo, é um trabalho que foi feito, deixado pronto pelo governo anterior e esse governo tocou já no início do mandato. Isso, então acho que esse governo está dando continuidade a esse trabalho. O que é novo em termos da agenda a primeira vez que nós estamos, assim, pelo menos desde o governo Fernando Collor de Mello, que o governo que está com o discurso de tentar fazer uma abertura da economia, redução de tarifas de importação de bens de forma unilateral, sem ter que negociar novos acordos de livre comércio. Então, isso é novo. Né? E também um discurso de, pelo menos, a ambição do lado das privatizações, pelo menos na retórica mais forte, mas na prática a gente também enxerga que não vai ser uma grande reviravolta, porque o governo não vai vender o controle majoritário da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Então, Ou seja, mesmo o liberalismo da equipe do Paulo Guedes, ele encontra sérias ressalvas e barreiras para prosperar no Brasil, pelo nosso histórico, a nossa cultura. Nós temos um eleitorado ainda assim, em um país que tem uma visão intervencionista do papel do Estado maior. Então, isso encontra dificuldades e resistências políticas, mas é claro que é uma agenda muito liberal nesse sentido, mas a capacidade de entregá-la vai encontrar resistências. Falando sobre a reforma da Previdência especificamente, vocês especificam como 70% a chance de aprovação da reforma. Sim. É uma chance alta. E 30% como chance de aprovação zero, aprovação de não passar? Então esse 30%, na verdade, 30% não é um percentual pequeno. Né? Então, é considerável, um terço quase. Mas a gente especifica que é um 30% de não aprovar uma emenda constitucional na reforma da Previdência no primeiro ano de mandato. Tá bom.
Porque se o governo colocar a sua proposta de reforma da Previdência, e vai que o governo, que tem esse risco, né? Não tem uma base unida, a capacidade de contar votos no plenário e saber quantos votos tem, eu acho que vai ser mais reduzida. Então, existe a chance do governo colocar para votação e perder, ou não ter os votos e não colocar o projeto para votação nesse primeiro ano. Se isso acontecer, é claro que nós vamos ter repercussões econômicas graves. O dólar, o real vai se desvalorizar, as perspectivas de crescimento que já estão caindo vão cair ainda mais. E é claro que isso vai repercutir em Brasília. Então, acho muito difícil o Congresso não aprovar alguma reforma de Previdência nos primeiros 2 anos de mandato. Mas se não aprovar no primeiro ano de mandato, até agosto, setembro, pelo menos na Câmara de Deputados, as repercussões econômicas vão ficar muito mais graves e isso, por si só, pode levar um ímpeto no Congresso para aprovar uma reforma mais capenga. Então a gente está falando do cenário menos provável. O mais provável, ao seu ver, o que deve acontecer? Olha, a gente acha que o governo, pelo menos que haverá condições de aprovar uma reforma da Previdência, provavelmente na Câmara de Deputados, final de agosto, início de setembro, né, e saindo no Senado até o final do ano. Né? Então, quer dizer, vocês já estão menos otimistas que o governo, porque o governo fala em aprovar, o presidente Rodrigo Maia, também presidente da Câmara, no primeiro semestre na Câmara dos Deputados. Você acha que esse prazo vai ser alargado? Ainda é possível que possa levar a votação nas primeiras 2 semanas de julho, antes do recesso parlamentar, mas hoje a gente acha mais provável que a votação ocorra depois do recesso parlamentar, provavelmente final de agosto, nas primeiras 2 semanas de setembro. Né? E o mais importante é qual reforma será aprovada. A gente sempre vem argumentando que o governo a nossa aposta é aprovar um projeto que leva uma economia que representa quase metade do valor esperado e projetado pela equipe econômica. Se o governo está falando de uma reforma de 1,2 trilhões de reais de economia nos próximos 10 anos, a gente acredita que vai estar mais próximo de 600 bilhões, um intervalo entre 500 e 700 bilhões de reais. E o interessante é que a razão que nos leva a crer que vamos ter uma aprovação não tem tanto a ver sobre a capacidade do Executivo articular uma base parlamentar no Congresso Nacional, porque nós não acreditamos que isso vai acontecer. Nós temos um presidente que foi eleito nessa plataforma e uma campanha contra a classe política. Ele montou o seu ministério sem nenhuma negociação com lideranças partidárias. Eu até diria que o DNA e a cultura corporativa do próprio Executivo nasceu nessa eleição. Então, a relação entre o Executivo e o Congresso tem sido péssima, né? Não só em não entregar cargos e verbas, mas todo no trato, maneira com qual os ministros tratam lideranças, deputados que não são atendidos nos próprios ministérios, lideranças que encontram com o presidente com alguns pedidos e também não tem, o presidente não dá os afagos e os prestígios para as lideranças que eles estão acostumados. Então, nós temos um Congresso com grau de frustração e insatisfação com a ação executiva muito grande. Mas achamos que o Congresso ainda assim vai aprovar. Por quê? Porque nós temos, passamos por um ciclo de debate sobre a reforma da Previdência há quase 2, 3 anos. Então, acho que se a gente comparar as lideranças do Congresso hoje com 2 anos atrás, existe um reconhecimento muito maior de que o custo econômico e político de não aprovar a reforma da Previdência é muito alta. Né? É ruim para todo mundo, né? Os estados vão à falência, o governo federal. Então, existe um reconhecimento no Congresso se, sem aprovar uma reforma da Previdência, todos podem afundar conjuntamente. Né? Então, mesmo sem construir uma base parlamentar, e a gente está enxergando isso, lideranças não só do presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, defendendo a proposta da reforma da Previdência, lideranças do chamado Centrão, a gente tem que lembrar, eles assinaram uma carta defendendo uma reforma com algumas ressalvas. Então, acho que existe esse reconhecimento. Número 2, o ambiente de pesquisa de opinião sobre a reforma também mudou bastante. 2 anos atrás, a Datafolha fez uma pesquisa, se é a favor ou contra a reforma da Previdência do governo do presidente Michel Temer. Eram 70% da população era contra e só 20% a favor. Né? 2 anos depois, fez a mesma pesquisa, os que são contrários caiu de 70% para 50% e os que são favoráveis subiu de 20% para 40%. Então, para um parlamentar, ele enxerga essa pesquisa e diz, bom, a população está dividida, né? Metade a favor, metade contra.
Politicamente, isso faz a grande diferença, porque dá para engolir o custo político de colocar seu nome a uma reforma que 2 anos atrás era visto como muito impopular. Hoje é visto como menos impopular. E a gente está longe da próxima eleição, né? Quer dizer, você está pensando no primeiro ano, se eles forem procurar uma reeleição, a não ser que seja nas eleições municipais do ano que vem, é só daqui a mais 3. Então, quer dizer, dá para o eleitorado esquecer e já pensar em outra coisa. Então, você está dizendo que a reforma da Previdência, ela deve ser aprovada basicamente por inércia, não por sucesso ou por um trabalho bem feito do governo, né, assim, em termos políticos. Incentivos do próprio Congresso Nacional, não tanto pela capacidade de articulação do lado do Executivo. Mas é isso também, ao mesmo tempo, lança um ponto de interrogação muito grande sobre os próximos 3 anos do governo Bolsonaro e a sua capacidade para formar uma base aliada e aprovar outros projetos importantes, porque eles falam de outras reformas estruturais também, como a reforma tributária, outras reformas constitucionais que demandam 3/5 dos votos, né? Ou mesmo projetos menores, mas que também precisam de voto. Eu acho que nós vamos ter um cenário difícil, mas vai ser misto no lado das reformas. E por quê? Até tem uma linha de argumentação de até colegas meus de disciplina de ciência política que argumentam o seguinte: nós temos um sistema multipartidário, nós temos 30 partidos políticos no Congresso Nacional hoje, e se um presidente não monta uma coalizão estável através de distribuição de cargos e verbas ou outros mecanismos, que nós temos uma receita para uma crise política crônica, paralisia de reformas, e isso foi o script que nós tivemos com o governo da presidente Dilma Rousseff e também com o governo do Fernando Collor de Mello. Ou seja, ou você se entrega à velha política, ou é difícil até se manter no poder. Se manter no poder. Eu discordo dessa visão, porque o importante é entender qual é o incentivo do parlamentar, que independe do que o Executivo está fazendo. Nós temos um Congresso Nacional que saiu de uma eleição que tivemos a renovação brutal no Congresso, metade da Câmara de Deputados não se elegeu, 2/3 do Senado não se elegeu. Então, esses deputados e senadores que estão entrando, eles não querem estar no lado errado da opinião pública, Então, portanto, eles estão com medo dessa raiva eleitoral e por isso mesmo que eles estão com medo de um cenário de não aprovar a reforma da Previdência. Porque se não aprovar a reforma da Previdência, nós temos dificuldades econômicas, a revolta contra a classe política só aumenta e todo mundo perde nesse processo. E temos um Congresso também mais conservador e algumas reformas que a gente chama de microeconômicas, como um projeto da autonomia do Banco Central ou um projeto para reformular o setor de saneamento básico, algumas reformas tributárias podem ser aprovadas, sim, a gente acha que podem ser aprovadas, mesmo sem construir essa base tradicional e sólida, Mas vira um Congresso muito mais difícil de manejar, o que significa que reformas tributárias complexas eu acho difícil de poder entregar e também podemos ter uma agenda que saindo do Congresso que a equipe econômica e o governo não vai gostar, que é dar alívio fiscal para estados e municípios sem contrapartida de ajustes ou benefícios para certos setores da sociedade. Então, acho que essa agenda pode vir depois da provável aprovação de uma reforma da Previdência. Então, vai ser uma salada mista entre um Congresso que está disposto a encaminhar conjuntamente em algumas reformas que o governo está encampando, mas não outras. De outro lado, a gente vê manobras disruptivas dentro do próprio governo. Como você vê essa divisão, por exemplo, entre militares e olavistas? Essa briga está sempre acesa, está sempre inflamada, a cada hora é um bode expiatório, Há uma semana, 2 semanas, era o vice-presidente general Hamilton Mourão, que virou alvo ali dos olavistas e também dos filhos do presidente Bolsonaro, do próprio presidente. Agora a gente tem o general Santos Cruz, que é um amigo de longa data, mais de 40 anos, é ministro da Secretaria do Governo. Quer dizer, como é que você vê esse conflito permanente que parece que é exacerbado, é quase que uma atividade? O governo faz questão de manter isso vivo, o presidente e a família. Olha, eu acho que esse é o grande conflito interno dos executivos. É um conflito que não diz respeito à agenda de reformas. Então, a agenda de reformas econômicas não tem conflito nem com o lado militar e nem com o lado olavista ideológico de direita. Mas se a gente pegar a ala militar e a ala ideológica de direita, eles competem sobre as mesmas pastas, sobre as pastas, seja do Ministério da Educação de um lado, política externa do outro, E o presidente está dividido. Acho que dificilmente o presidente vai tomar um lado... Um partido, claramente. Claramente do outro.
um presidente, ele tem toda a formação dele do lado dos militares, ele confia na ala militar. O general Augusto Heleno, eu diria, talvez é o assessor com o qual o presidente mais confia dentro do Palácio do Planalto. E dificilmente os militares vão perder uma presença muito forte dentro do atual governo. Mas, ao mesmo tempo, o presidente ele tem uma consciência de querer ser fiel à mensagem que o elegeu para a presidência da República. Ele acha que ele deve a eleição aos apoiadores das redes sociais, ao Olavo de Carvalho. Isso faz parte até do perfil dele, né? E também, quando a gente olha a relação dele com os filhos, até ao longo da campanha como um todo, era quase uma empresa familiar, né? Então, que se chegou lá. E o que muitas vezes é expressado nas redes sociais pelo Carlos Bolsonaro, os filhos, também representa a visão do próprio presidente. Então, eu não acho que existe uma divisão, uma distância tão clara entre a visão dos filhos e do presidente. E o presidente, ele quer se manter também fiel e manter essa base ideológica de direita mobilizada nas redes, que é um ativo político muito importante. Então, o estilo de governança do presidente... Mas isso se traduz em popularidade automaticamente? Porque essa é a minha grande questão, né? Ser popular nas redes sociais, principalmente entre os apoiadores, se traduz em popularidade quando a gente pensa num escopo maior da população, dos 200 milhões de brasileiros? Eu acho que essa narrativa, em alguns momentos, dificulta a capacidade de manter o apoio popular daquele segmento da população que aderiu e deu um voto de confiança ao presidente depois da eleição. Então, ele começou com 67, então já perdeu quase 20 pontos percentuais de apoio. Você fica naquela fala para o convertido só, né? Você agora, não amplia o seu leque de apoio. É importante para manter essa base de apoio, que pode chegar entre 25% e 30% da população, mobilizada e defendendo o governo, né? Então, acho que o presidente, ele não quer, pelo menos publicamente, ser infiel à agenda, né, desse apoio mais duro, ideológico da direita. É interessante, porque essa divisão no governo reflete talvez uma divisão interna, né, do próprio. E o presidente, acho que a gente vai ter que conviver com essa dualidade interna no governo ao longo do mandato. Não é uma coisa que vai expirar, que vai acabar, que vai arrefecer. Você acha que ela vai estar presente? E manter essa base mobilizada é importante, sim, porque se nós levarmos a sério o diagnóstico da potencial de frustração de expectativas, ter uma base mobilizada de 30% da população, né? Isso sustenta importante. O governo em dificuldades maiores lá na frente, não é? E a gente viu, aí nós temos uma semelhança com o governo do Donald Trump nos Estados Unidos, né? É verdade. Em que nós temos um presidente também que sempre fala com a base de apoio, fala né? Com essa base de apoio. O presidente Donald Trump hoje está com uma taxa de aprovação de 41%, 42%. Que é baixa, né? Que é razoavelmente baixa, mas presidentes que têm uma taxa de aprovação de 40% geralmente ganham reeleição. Conseguem ser reeleger. Então, nós na Eurasa achamos que o presidente Donald Trump tem um viés até de reeleição? De ligeiro favoritismo na sua reeleição. E o presidente Bolsonaro está com uma taxa de aprovação de 51%, então ele provavelmente vai perder um pouco mais, mas se você está com uma taxa de aprovação de 40%, você se sustenta. Ou seja, o que aconteceu nos Estados Unidos pode até então não se replicar no Brasil, a gente não sabe, né? Então, o meu ponto é o seguinte, que ter um estilo de comunicação via redes muito polêmicas, é claro que você cria um desafeto para esse segmento, né, que deu um voto de confiança no governo. Mas, em termos políticos, não é uma decisão muito irracional por parte do presidente de manter essa base mobilizada. Não, de forma alguma. Tem toda uma estratégia racional embutida. Christopher, vou te pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, não sai daí. Você está assistindo É Notícia. Olá, a Notícia está de volta com o diretor para as Américas da consultoria Eurásia, Christopher Garman. Christopher, para além desse aspecto econômico que a gente tem discutido muito, como é que você vê a agenda? Você vê um plano claro do governo Bolsonaro? Acho que existe uma agenda, sim, que está preparada dentro do governo. É claro que o governo tomou uma decisão estratégica de não colocar qualquer agenda controversa antes de aprovar a reforma da Previdência, pelo menos no plenário da Câmara de Deputados. Mas, pelo menos, a agenda que está sendo elaborada e preparada é você ter uma agenda de reformas, uma agenda de reformas, a reforma tributária vai ocupar um espaço muito relevante, uma agenda de abertura comercial, como a gente já discutiu,
privatizações, acho que o governo pode até discutir privatizar a Eletrobras, que deve entrar na pauta. E tem aquela agenda mais ligada à moral, costumes, segurança pública. E toda a agenda também do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, em termos de tanto do combate ao crime organizado quanto de corrupção, o segundo encontra resistências no Congresso Nacional, e também essa agenda mais social conservadora. Então, em termos da agenda legislativa, existe sim uma agenda razoavelmente robusta, né, que deve ter mais visibilidade depois da volta da reforma da Previdência, mas um ambiente político desafiador. E você vê possibilidades de avanços naturalmente na área econômica, como você disse, e você vê possibilidades de avanços ou retrocessos em outras áreas? Olha, acho que na agenda da agenda do ministro Sérgio Moro, acho que parte da agenda acho que deve ter aceitação no Congresso Nacional, olhando do combate ao crime organizado, parte dessa agenda também do lado de segurança que o governo está encampando. É claro que as propostas que foram colocadas no Congresso sobre combate à corrupção encontram mais resistências dentro da casa. Então, isso talvez vai encontrar mais dificuldades. Mas não acho que ao ponto de ter um retrocesso no ambiente, né, que levou a tudo que levou no processo do Lava Jato. Isso é uma tensão que a gente encontra também entre o Supremo de um lado, a Procuradoria do outro, mas não enxergo grandes retrocessos nesse lado. O que, de fato, podemos ter mais retrocessos, lembro das pastas mais sociais, a agenda do meio ambiente é uma agenda importante também para ficar de olho, uma preocupação muito forte. A própria educação, né, tem estado muito aí na berlinda, com algumas propostas polêmicas, né, cortar as verbas das universidades federais. Sim. É claro que com a troca dos ministros, talvez a gente tenha uma orientação um pouco, pelo menos o perfil do novo ministro é um economista, então ele tem um perfil um pouco com uma equipe razoavelmente boa ao redor dele, mas é uma pauta mais controversa, sim. Agora, Christopher, falando um pouquinho sobre a nossa região, né, o Bolsonaro tem feito várias referências na semana passada sobre a preocupação dele com a possível eleição da Cristina Kirchner na Argentina, no lugar do Maurício Macri, que é um candidato é um presidente de direita e hoje visto como aliado do Brasil. Você vê a possibilidade da volta da Cristina Kirchner na Argentina e também aí a gente fala sobre a Venezuela também. Não, olha, o risco da Cristina Kirchner voltar ao poder é concreto e real, né? Nós ainda não apostamos nesse cenário, mas nós temos alertado nossos clientes já há vários meses, até desde o final do ano passado, de que, se a gente olhar as pesquisas, existe um desejo de mudança muito grande na Argentina. E aí você diria uma chance de mais 50% da volta da Cristina Kirchner? Porque nós temos, assim, o presidente está concorrendo à reeleição, deve concorrer à reeleição, Maurício Macri. A taxa de aprovação dele está em 34%, então ele não está bem na foto. Mas a pergunta é quem é que vai capturar esse voto de mudança? E aí nós temos a Cristina Kirchner de um lado, mas também temos outros candidatos que podem surgir como competitivos. Temos até um ex-ministro das Finanças, Roberto Lavagna, que também tem um perfil forte no lado econômico, de emprego, ele também pode ser competitivo. Então, a gente coloca a chance da Cristina voltar em menos de 50%, mas ela, de fato, pode ser competitiva nessa eleição. E aí isso mudaria muito a conjuntura na América Latina? Relação Brasil-Argentina? Olha, eu acho que dificultaria a relação bilateral e, particularmente, colocaria dificuldades dentro do Mercosul, porque existe um movimento do Brasil, do governo brasileiro, e também que tem respaldo no atual governo do Maurício Macri, de ter uma certa flexibilidade na capacidade de negociar acordos de livre comércio, reduzir as tarifas de importação. Isso só vai ser possível se o Macri for reeleito, né? Se a Cristina voltar ao poder, essa agenda vai embora e é muito provável que o governo do presidente Bolsonaro e a equipe econômica diga, olha, então nós vamos querer ter a liberdade de negociar acordos sem o Mercosul. Então, a instituição do Mercosul vai sair muito enfraquecida, as perspectivas econômicas na Argentina vão ter um grande revés, que isso também não ajuda no lado da relação bilateral. Em termos de contágio para a região, eu acho que é limitado, né? O que nós temos é um ambiente de eleitores muito insatisfeitos. A primeira leva foi os governos de esquerda pagaram o preço dessa insatisfação, seja no Brasil, seja na Argentina. E agora, mesmo com governos de direita, essa insatisfação permanece. Talvez, se de fato a Cristina Kirchner voltar ao poder, isso é uma lição importante olhando para a próxima eleição presidencial aqui no Brasil. É verdade. E a situação na Venezuela?
que acho que ainda é mais É uma catastrófica. É totalmente distinto, é um caso à parte, é uma crise humanitária, social, econômica. Essa indefinição pode perdurar muito ainda? O Juan Guaidó saiu enfraquecido desse último episódio, né, de tentar chamar o apoio vender, de que tinha o apoio das Forças Armadas e não tinha, de fato. Nós compartilhamos até com a visão que foi divulgada pelo o vice-presidente, que chegou ao diagnóstico que o Juan Guaidó, eles subestimaram talvez o apoio, o potencial de defecção dentro dos militares, e saiu enfraquecido sim. Então, na verdade, foi um momento de chamada, as defecções não ocorreram, então você teve um alinhamento um pouco maior dos militares com relação ao presidente Maduro. Então, o potencial dele ficar no poder por mais tempo ele ganhou uma sobrevida. Uma sobrevida. A gente estava com uma visão que ele não sobrevive o ano, né? Mas agora é claro que as chances dele ficar aumentaram com esse erro de cálculo por parte da oposição. É difícil mas é difícil mensurar, porque sempre tem um potencial de uma revolta social. Sim, né, que é um nível de incerteza, de indefinição muito grande. Então, dificilmente vai sobreviver, mas o tempo de sobrevida, de fato, aumentou. O risco de cálculo que não podemos descartar por inteiro é de uma intervenção militar americana na Venezuela. Mas você acha esse risco baixo ou existe uma possibilidade? O custo político disso para o Trump não seria altíssimo, tendo em vista a eleição já, no ano que vem, né? Achamos uma probabilidade baixa, até depois desse erro de cálculo que ocorreu do Juan Guaidó e os militares se alinhando, né? Estão repensando, né? Aí, pelo menos no lado do governo americano, o diagnóstico de que uma intervenção militar possa levar a um colapso do regime facilmente, talvez eles vão ter que repensar esse cálculo. Mas a Casa Branca estava estudando essa opção, sim. Risco pequeno, mas eu diria que não é irrelevante. Não pode ser descartado. Última pergunta antes da gente ir para o nosso pinga-fogo, bem rápido, porque tem muito pouco tempo, Christopher. Cenário para 2022 no Brasil, fazer um exercício de futurologia. Você enxerga já alguns possíveis players? Olha, muito vai depender, é claro, do que acontecer esse ano com a primeira parte da conversa sobre a reforma da Previdência. Se aprovar uma reforma da Previdência razoavelmente robusta, mesmo que seja metade do valor esperado, e tivermos uma recuperação da economia de 2%, 3% do PIB, que eu acho mais provável, né? O presidente Bolsonaro chega no final do mandato não muito popular, mas pelo menos popular o suficiente para ser competitivo em uma campanha para a reeleição. Então, se ele está com uma taxa de aprovação de 50% hoje, cair para 35%, 40%, que eu acho razoável, ele ainda assim é um player para se reeleger. Se o Bolsonaro está numa campanha de reeleição, isso dificulta a vida do governador do estado de São Paulo, João Dória, que também está querendo se colocar como possível candidato olhando lá na frente, porque o Bolsonaro ocupa o espaço da direita um pouco mais, e se a gente olhar o governador atual, ele também está ocupando esse mesmo espaço, pelo menos programático, do lado da direita. Então, ele está tentando se distanciar agora desse populismo e vender mais uma posição de centro, né? Longe dos extremos. Então, um Bolsonaro um pouco mais enfraquecido, vamos ter pelo menos uma disputa do lado do centro político, então vamos ter alguns candidatos do lado do centro, e também, é claro, do lado da esquerda sempre. Vai ter toda a disputa e a hegemonia do PT, que saiu em xeque depois dessas eleições, e o Ciro Gomes provavelmente vai ser um candidato que vai ser competitivo do lado da esquerda, pelo menos na próxima eleição. Né? Verdade. Pena que não deu para a gente falar sobre a esquerda. Temos 50 minutos de entrevista, mas o tempo passa voando e quando vê, já acabou. Então, vamos para o nosso pinga-fogo. Essa pergunta sobre a esquerda fica para a próxima entrevista, Christopher. Eu falo uma palavrinha, você responde com uma palavra ou uma frase curta. Sérgio Moro. Grande ativo desperdiçado. Dias Toffoli. Papel de moderador, mas não vai conseguir resolver os conflitos institucionais. Rodrigo Maia. Ocupando o espaço da desarticulação do atual governo. João Dória. O novo PSDB, mas um PSDB mais dividido. Hamilton Mourão. Um dos adultos na sala, mas foco de conflito interno. Lula. Líder da esquerda, pelo menos do PT, mas um partido que vai ter que redefinir sua estratégia eleitoral nas próximas eleições. Temer. Cada vez menos relevante. E Bolsonaro? Um grande experimento, tanto do lado das reformas e tanto do lado da política.
Christopher, muito obrigada. Muito bom conversar com você durante esse tempo. Muito obrigado, foi um grande prazer. Volte sempre. Obrigada a você também pela sua companhia. A gente se vê na terça-feira que vem. Uma ótima noite, excelente semana. Até lá. Tchau, tchau.